Oh! Epá! Que grande! Que espécie é que será? Ah! Olá! Hoje estamos aqui nos Moinhos de Pias, à procura dos nossos amigos rastejantes, as cobras. Há vários indícios da sua presença, como por exemplo esta pele que encontrei ali atrás. São espécies muito difíceis de detectar ou de se perceber a sua presença no meio da vegetação. Lembrei-me de uma pessoa que é capaz de nos identificar esta espécie. Deixem-me ver se está online. Sim, claro! As cobras têm uma alimentação muito diversificada. Elas podem se alimentar de mamíferos, aves, anfíbios, peixes, invertebrados, répteis, incluindo outras cobras. Certo! As serpentes que se alimentam, por exemplo, de animais aquáticos, são muito mais fáceis de se encontrar em zonas úmidas ou linhas de água. No entanto, as espécies que alimentam de quase tudo podem se encontrar virtualmente em qualquer habitat. Mas existe outro pormenor muito importante que ajuda-nos a prever a existência ou não de serpentes. São esconderijos. E estes esconderijos podem ser coisas simples, como um amontoado de madeira ou então um amontoado de pedras, como estes aqui, que abrigam tanto as suas presas como as próprias serpentes. As serpentes mudam de pele porque esta não acompanha o crescimento das mesmas e, como tal, precisa de ser mudada. A frequência de muda varia consoante o crescimento do indivíduo. Por exemplo, as serpentes bebés, no mesmo ano, mudam muito mais vezes de pele do que um adulto, porque crescem muito mais depressa. No entanto, há outros fatores que influenciam a muda da pele, como é o caso do desgaste. Não, nem todas as serpentes são venenosas. No mundo existem 3.600 espécies e apenas 600 são venenosas, e dessas 600, 200 são consideradas perigosas para os humanos. Em Portugal, nós temos 10 espécies diferentes, das quais 4 são venenosas e apenas 2 são consideradas perigosas, que são as nossas 2 espécies de víboras. Sim, há várias técnicas, mas há uma que é muito simples. Teremos que primeiro olhar muito bem para a cabeça, especialmente os olhos. As serpentes inofensivas têm uma pupila redonda, enquanto que as serpentes perigosas, as víboras, têm uma pupila vertical, como os olhos dos gatos. Mas é preciso ter atenção a um pormenor. Isto aplica-se a Portugal e a alguns outros países. Não é algo universal para o mundo inteiro.
Isto é relativamente fácil de explicar a origem destes mitos. Por exemplo, o mito bastante popular das serpentes beberem leite tem várias explicações. Uma delas é muito comum encontrarem serpentes em currais onde animais com as suas crias encontram-se abrigados. No entanto, os currais são um excelente local e oportunidade para as serpentes se alimentarem e também se abrigarem do frio. Outra razão possível, os conteúdos do estômago das serpentes têm um tom leitoso e, infelizmente, se fossem mortas e a zona do estômago ser aberta e o líquido sair, as pessoas iriam assumir que elas estiveram a beber leite. Em relação a encantarem as pessoas, ora bem, de um modo geral, as pessoas têm medo das serpentes, especialmente porque não têm conhecimento e ficam assustadas quando as veem. E como tal, é uma reação natural nossa ficarmos parados, completamente imóveis, a olhar para uma serpente à espera que ela se vá embora. Daí a ideia de que é a serpente que nos está a hipnotizar, a encantar. No entanto, é simplesmente uma reação muito normal e comum, praticamente a todas as pessoas. Sim, podem seguir a página do Facebook do projeto Cobras de Portugal, que é coordenado pela Associação BioLiving, e o objetivo é divulgar as espécies nativas de Portugal e também a sua conservação. Se quiserem entrar em contacto direto com a gente, podem fazê-lo pela própria página ou então pelo e-mail cobrasdeportugal@gmail.com. Esperamos pelas vossas partilhas, fotografias e dúvidas. Muito obrigada! Já pus o meu like na página das Cobras de Portugal e vou seguir para estar atento a todas as novidades que surjam. Se tiveres alguma questão que não foi aqui respondida, podes deixar na secção dos comentários que responderemos o mais rápido possível. Se gostaste, deixa o teu like e subscreve se ainda não o fizeste. Também temos aqui um pequeno formulário sobre o vídeo que acabaste de ver que gostaria que preenchesse. São apenas 2 minutos, é muito rápido. Não percam o próximo episódio. Até à próxima!